Guardemos o ensino do livro Vinha de Luz, psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Ponde vós estas palavras em vossos ouvidos. Jesus, Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 44. Emmanuel comenta essa passagem, dizendo: muitos escutam a palavra do Cristo, entretanto, muito poucos são os que colocam a lição nos ouvidos. Não se trata de registrar meros vocábulos, e sim fixar apontamentos que devem palpitar no livro do coração. Não se reportava Jesus à letra morta, mas ao Verbo Criador. Os círculos doutrinários do cristianismo estão repletos de aprendizes que não sabem atender a esse apelo. Comparecem às atividades espirituais, sintonizando a mente com todas as inquietações inferiores, menos com o Espírito do Cristo. Dobram joelhos, repetem fórmulas verbalistas, concentram-se em si mesmos, todavia, no fundo, atuam em esfera distante do serviço justo. A maioria não pretende ouvir o Senhor, e sim falar ao Senhor, qual se Jesus desempenhasse simples função de pajem subordinado aos caprichos de cada um. São alunos que procuram subverter a ordem escolar, pronunciam longas orações, gritam protestos, alinhavam promessas que não podem cumprir. Não estimam ensinamentos, formulam imposições. E à maneira de loucos, buscam agir em nome do Cristo. Os resultados não se fazem esperar. O fracasso e a desilusão, a esterilidade e a dor vão chegando devagarinho, acordando a alma dormente para as realidades eternas. Não poucos se revoltam, desencantados. Não se queixem, contudo, senão de si mesmos. Ponde minhas palavras em vossos ouvidos, disse Jesus. O próprio vento possui uma direção. Teria, pois, o Divino Mestre transmitido alguma lição ao acaso? Na página de hoje, refletimos com Emmanuel sobre a necessidade de ouvirmos verdadeiramente as palavras de Jesus, guardando o seu ensino, porque muitos vão dizer que desejam seguir o Mestre, muitos vão dizer que são seus seguidores, mas não escutam suas lições, frequentam as igrejas, os templos, os centros, como uma manifestação mecânica de fé, mas sem interiorizar as lições e colocá-las em prática. Emmanuel vai dizer que são poucos os que colocam a lição do Evangelho nos ouvidos, não apenas registrando as palavras, mas sim fixando apontamentos, a palpitarem no coração. Jesus, portanto, se referia ao Verbo Criador, não à letra morta. Os círculos doutrinários, diz Emmanuel, estão repletos de aprendizes que não atendem a esse apelo do Mestre. Comparecem às atividades espirituais, mas sintonizam com as inquietações inferiores, esquecendo de se ligarem ao Espírito do Cristo. Dobram joelhos, repetem fórmulas verbalistas, concentram-se apenas em si mesmos. No fundo da alma, atuam numa esfera distante da esfera do serviço justo. Não sejamos, portanto, esses que apenas repetem fórmulas, apenas se interessam por si mesmos, cultivando o egoísmo em seus corações. Emmanuel ensina a maioria
não querem ouvir Jesus, mas sim falar a Jesus, como se ele fosse simplesmente alguém subordinado aos nossos caprichos. Esses indivíduos, nas palavras de Emmanuel, são alunos que querem subverter a ordem escolar, ou seja, querem ensinar ao professor quando na verdade são apenas alunos. Fazem longas orações, gritam protestos, fazem promessas que não podem cumprir, porque na verdade não estimam pelos ensinamentos, apenas formulam imposições. São os orgulhosos, os egoístas, os pseudo-intelectuais, pseudo-sábios, que buscam apenas satisfazer seus interesses, como se Jesus devesse cumprir seus caprichos. Emmanuel vai dizer que atuam como loucos, agindo em nome do Cristo, mas sem praticar o seu ensinamento. E qual o resultado dessa conduta? Fracasso e desilusão, esterilidade e dor, que chegam devagar, acordando essa alma dormente para as realidades eternas. Que essa lição de Emmanuel nos sirva de alerta, para que não sejamos essas almas adormecidas, que utilizam-se do Cristo apenas para a satisfação dos seus interesses, querendo impor aos outros as suas vontades. Esses se revoltam, desencantados, mas devem se queixar de si mesmos, porque a causa dessa desilusão está na sua própria conduta. Emmanuel então finaliza dizendo: se até o vento possui uma direção, será que Jesus teria ensinado algo em vão? Ouçamos, portanto, quando ele diz: ponde minhas palavras em vossos ouvidos. Colocar as palavras do Mestre é praticar o seu ensinamento, é ouvir com o coração, não somente escutar as lições, mas interiorizar, absorver as palavras de Jesus, a fim de que, quando o desafio e o obstáculo chegar, estejamos prontos para responder conforme o cristão deve responder. E dessa forma, guardaremos o ensino de Jesus, ouvindo a sua palavra. Que assim seja.